Bom, vamos começar a nossa análise imaginando a célula humana não como uma bolha microscópica qualquer, sabe? Mas sim como uma fábrica de última geração, super tecnológica e altamente regulada. É um ambiente simplesmente fascinante. O grande objetivo ali dentro é duplicar o DNA e todo o maquinário da célula, dividindo o material de um jeito perfeito para criar cópias exatas. É uma linha de montagem com um nível de precisão absurdo. Mas olha, como em toda grande instalação industrial, sempre existe aquele risco de uma sabotagem, né? E isso traz a gente para uma questão muito intrigante. Como é que um vírus minúsculo consegue simplesmente derrubar o sistema de controle de qualidade mais seguro do corpo humano? Parece até roteiro de filme de espionagem. A gente tem esse mecanismo impecável de divisão celular feito sob medida para barrar qualquer erro. E mesmo assim, existe um sabotador industrial implacável que dá um jeito de contornar todas as defesas. Para entender como acontece esse verdadeiro assalto biológico, a gente precisa dar uma olhada na planta da nossa fábrica primeiro. Olhando para o mapa do chão de fábrica, dá para ver que o processo todo é dividido basicamente em duas grandes fases. Na maior parte do tempo, a fábrica está na chamada intérfase, que engloba as etapas G1, S e G2. É aí que a célula cresce, ganha massa e, o mais importante, lá na fase S, ela duplica todo o seu DNA. Depois disso vem a fase M, que é bem curtinha, dura cerca de 1 hora, que é quando a divisão real, a mitose, finalmente acontece. O ritmo da esteira é super constante, mas o detalhe é que absolutamente nada vai para frente sem passar por uma inspeção rigorosa. E bem ali no painel de controle da fábrica, o sistema opera com pontos de checagem moleculares para garantir que as células que saem no final sejam perfeitas. Eles agem como se fossem inspetores de qualidade super rigorosos. Se eles baterem o olho e virem que a cópia do DNA está meio atrasada, ou se acharem qualquer danimozinho estrutural, eles têm o poder absoluto de apertar um botão e pausar a produção inteira na hora. A regra de ouro ali é muito clara. A perfeição vem antes da progressão. E esses inspetores ficam de olho em 3 paradas de segurança principais. Na passagem da fase G1 para S, a grande pergunta é: o ambiente está favorável? Tem nutriente suficiente para a gente continuar? Depois, na transição de G2 para M, o sistema vai checar se todo o DNA foi copiado direitinho e se não tem nenhum defeito. E por fim, durante a própria mitose, a última verificação garante que todos os cromossomos estão perfeitamente encaixados no fuso mitótico. Se qualquer um desses inspetores achar um errinho que seja, a esteira para no mesmo segundo. Tudo isso para evitar que mutações passem para frente. Mas, afinal de contas, quem são os gerentes dessa linha de montagem? Quem é que dá a ordem para a esteira andar de verdade? É aí que entram em cena os chamados reguladores positivos. São as CDKs, ou proteínas sinase dependentes de ciclinas, e as próprias ciclinas. Trabalhando juntas, essas proteínas funcionam como interruptores moleculares, orquestrando cada etapa do ciclo por meio de reações químicas. Elas são, literalmente, o motor que empurra a fábrica para a próxima fase da produção. Só que o grande truque aqui é o seguinte: as CDKs estão sempre lá, circulando pelo chão de fábrica o tempo todo. Mas sozinhas, elas não fazem absolutamente nada. Ficam completamente inativas. Elas precisam de um parceiro. A CDK só liga o motor de verdade quando uma proteína reguladora, que é a ciclina, se junta a ela. É exatamente como uma chave se encaixando numa fechadura. Sem a ciclina, a CDK é como um chefe que não tem autoridade nenhuma para dar ordens. E olha, o nome ciclina faz total sentido quando a gente observa como elas trabalham ao longo do tempo. A quantidade dessas proteínas vai aumentando aos pouquinhos dentro da célula, sabe? Como trabalhadores chegando e se acumulando lentamente na fábrica para o começo do próximo turno. E mesmo com esse aumento bem gradual, a atividade do complexo explode de uma vez só no momento exato. É uma onda gigante e repentina de atividade que dá o sinal verde para processos super complexos, como a replicação do DNA. Avançando um pouco, vamos ver como isso vira um esquema de segurança totalmente à prova de falhas. Quando a ciclina se junta à CDK, o complexo ainda não sai acelerando na mesma hora. E por que não? Porque ele recebe uns fosfatos inibidores que funcionam exatamente como um freio de mão puxado. Para a ativação final acontecer, a gente precisa da ajuda de uma proteína específica, uma fosfatase, que vai lá e tira esses inibidores do caminho. Só depois disso, com a pista totalmente livre, a chave vira para o modo ligado e a próxima fase do ciclo dispara com tudo. E, claro, não existe um gerente só para tocar a fábrica inteira, né? A dinâmica aqui mostra que equipes diferentes assumem turnos diferentes. A gente tem, por exemplo, a S-ciclino formando a equipe SCDK, que é fundamental para comandar a síntese do DNA lá na fase S. Mais para frente, a M-ciclina chega para formar a MCDK, que é aquele gatilho explosivo que obriga a célula a entrar em mitose.
Cada uma dessas equipes tem alvos completamente diferentes para ativar, o que garante que tudo aconteça na ordem certinha. Bom, até agora a gente falou muito dos aceleradores da fábrica. Mas e se algo der errado no meio do caminho? Aí a gente tem que mudar o foco para falar dos reguladores negativos. Esses caras são os guardas de segurança de elite da nossa instalação. O trabalho deles não é acelerar a produção, muito pelo contrário. Eles têm autoridade máxima para puxar o freio de emergência de tudo se sentirem o menor cheiro de perigo estrutural, como um dano no DNA, por exemplo. E o guarda mais de linha dura de todos é a famosa proteína P53, que o pessoal na biologia costuma chamar de guardião do genoma. Imagina que um raio-x causa uma quebra no DNA. A resposta é imediata. A P53 entra em estado de alerta e logo em seguida manda produzir uma outra proteína chamada P21. A missão da P21 é muito simples, mas super drástica. Ela vai lá, abraça e desativa os complexos SCDK, prendendo o ciclo celular na fase G1. Resumindo a história, a fábrica inteira simplesmente para de funcionar. E esse protocolo de emergência é uma verdadeira obra-prima de causa e efeito. Em frações de segundo depois do dano, a P53 já entra em ação. Em questão de minutos, os motores do ciclo celular já estão travados pela P21. E o que a célula ganha com isso? Tempo, um tempo precioso para tentar consertar aquele DNA que estragou. Mas olha só que incrível. Se a P53 perceber que o estrago não tem conserto, ela toma a decisão final. Aciona um botão de autodestruição, a apoptose. É um sacrifício nobre de uma única célula para manter o resto do corpo totalmente a salvo. Além dela, a gente tem um segundo guarda de segurança super importante, a proteína retinoblastoma, ou PRB. E olha, pensa numa proteína teimosa. A PRB fica ali, parada, bloqueando tudo e impedindo que a célula se multiplique sem parar. Ela só arreda o pé e libera o acesso quando recebe um sinal verde lá de fora, trazido por uns mensageiros químicos chamados mitógenos. Se esse sinal não chegar, a fábrica continua de portas fechadas para novos ciclos de produção, evitando uma multiplicação desnecessária. Agora, para que a fábrica continue rodando nos próximos turnos, alguém precisa fazer a faxina, concorda? É aí que entra um complexo gigante chamado APC. Ele desativa as CDKs de um jeito implacável, pegando aquelas ciclinas que já estão velhas e colando nelas uma etiqueta chamada ubiquitina. Essa etiqueta é basicamente um selo de lixo. Ela manda as ciclinas direto para o triturador da célula, o proteassomo, onde elas são destruídas rapidinho. Aquela brusca limpa o terreno e reseta o ciclo inteiro para ele poder recomeçar do zero. Como a gente viu, é um sistema incrivelmente robusto, elegante e que parece ser impossível de invadir. Mas é agora que a gente chega na grande reviravolta criminal da explicação. O vírus do papiloma humano, o famoso HPV, atua como um sabotador microscópico genial. Ele não entra chutando a porta ou quebrando as máquinas na força bruta, nada disso. Ele invade de fininho e insere os próprios genes dele lá dentro, produzindo proteínas que são desenhadas cirurgicamente para hackear e desativar justamente aqueles controles de segurança vitais que a gente acabou de ver. O plano de ataque desse vírus revela uma estratégia dupla, usando duas armas fortíssimas, as proteínas E6 e E7. A E6 tem um alvo claríssimo: assassinar a P53. Ela se liga nessa guardiã do genoma e simplesmente a destrói, o que impede a apoptose, aquele suicídio celular, e deixa o DNA estragado se multiplicar à vontade. Enquanto isso, a E7 vai atrás daquele bloqueador teimoso, a PRB. Ela inativa a PRB para cortar as amarras e obrigar a célula a entrar na fase de síntese de DNA de um jeito totalmente fora de controle. O resultado de tudo isso, infelizmente, é devastador. Sem a P53 e a PRB no caminho, as máquinas da célula continuam rodando soltas sem freio nenhum. Aquele botão de emergência que a gente comentou está completamente quebrado. Com isso, as mutações genéticas começam a se acumular, gerando um cenário de proliferação celular muito caótico. É exatamente essa invasão de alto risco que transforma uma fábrica que era totalmente saudável numa zona perigosa, produzindo células pré-cancerosas e, com o passar do tempo, o câncer cervical. E isso leva a gente a uma reflexão final muito forte para fechar a nossa explicação de hoje. Lá no fundo, em nível microscópico, o câncer é basicamente uma doença de freios quebrados e aceleradores travados. Parando para pensar na complexidade dessa engenharia biológica que acontece dentro do corpo humano a cada segundo, toda essa dança milimétrica entre as ciclinas, os guardiões e os inspectores é quase um milagre da natureza. Entender como tudo isso funciona perfeitamente e como pode ser sabotado de forma tão inteligente é o primeiro grande passo para a gente resolver os maiores desafios biológicos de hoje. Que a curiosidade pela ciência da vida continue sempre movendo a gente para frente.